eu pesquisei um pouco. Me apresentando, eu me chamo Júlia, tenho 23 anos e eu estou cursando atualmente Química Industrial na UFPE, aqui no campus de Recife, e eu sou diretora de antigestão da Elementos Consultoria, né, que é a minha EJ. A Elementos é uma EJ de engenharia química, de alimentos e também de produção. A gente oferece serviços para todas essas áreas. Para introduzir um pouquinho, eu vou falar aqui um pouco sobre o que é MVV, explicar um pouquinho o que é, por que o MVV é importante e como construir um MVV. E também depois vou falar um pouco mais sobre clima organizacional, então falar sobre o MVV e o clima organizacional e como manter um clima organizacional saudável na EJ. E aí, como só o Gabriel está aqui, eu vou fazer ele responder essa pergunta. Ok. Oi, Kai. Oi, Gil. Gabriel, Sem você voz sabe o ainda que é tá MVV? voltando aos poucos. Oi? A voz? Não tem voz ainda. E aí, Gabriel? Ah, sim, eu já posso responder, né? Bom, MVV seria a missão, visão e valores da empresa, né? Seria isso. Que Exato. é basicamente o objetivo da empresa, assim, Uhum. do É mercado, basicamente o isso. objetivo pessoal também, do pessoal, né? Uhum. Boa. O MVV, exato, é a missão, a visão e os valores da empresa. Basicamente, é um conjunto de ideias que vai estar ali para auxiliar na definição das estratégias, também na conexão do time, então na motivação. Então, com base no MVV, a gente consegue alinhar o propósito, alinhar estratégias, objetivos, a gente consegue criar coisas em cima do MVV que a gente vai definir para a EJ. Ele é essencial para a cultura organizacional e para o clima organizacional também. E é essencial para a gente manter a EJ unida, conectada, alinhada para o que ela quer construir. Falar um pouquinho sobre cada um deles, porque, enfim, tudo é bem autoexplicativo, assim, mas a gente é bom, enfim, falar mais detalhadamente sobre eles. A missão de uma EJ, basicamente, é o motivo pela qual a EJ existe. Então, você precisa definir a missão baseada no o que você está fazendo no movimento, sabe? Então, o que você está fazendo no MEG, o que você quer trazer para o MEG, o que você quer trazer para o seu time. E ele deve, a missão da sua EJ, ela deve expressar em poucas palavras, basicamente, o lugar que a empresa deseja alcançar em um certo período de tempo. Então, quando a gente foi definir a visão da Elementos, por exemplo, a gente pensou, no final do ano, a gente quer estar onde? O que a gente quer construir? Como que a gente quer impactar esse ano, sabe? Então, é uma coisa mais curta, eu diria, a curto prazo, e a missão é basicamente a longo prazo, talvez, sabe? Para ficar mais fácil de associar. Mas, em resumo, a visão ela orienta as decisões, os investimentos e as estratégias. Então, se você cria uma visão para o ano ou para, sei lá, 6 meses, dependendo da gestão, é muito importante que você sempre faça tudo pensando na sua visão, se está de acordo com a visão da empresa, sabe? E os valores, eles são aquilo que move a empresa, que move as pessoas, os membros, que conecta os membros, que também vai estar dizendo muito sobre como que a pessoa está em sociedade e, enfim, coisas que falam também sobre cada um dos membros, sabe? Então, é muito sobre os princípios de vocês e como que cada um quer trazer, como que vocês, como enquanto empresa, quer que o time se comporte e como quer que o time se expresse, sabe, na sociedade, no movimento no geral. E aí, foto de Neto no palco, por que o MVV é importante, né? Basicamente, a importância do MVV é tanto para direcionar as estratégias, como eu falei antes, né? Então, a partir de um MVV, com um MVV bem definido, a gente consegue criar estratégias. Então, a gente consegue criar uma cultura de resultado em cima disso. Porque a gente consegue estar trazendo storytelling, estar trazendo metas que fazem sentido com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores. E tudo isso traz muito daquilo que é mais pessoal de cada um. Quando a gente
conecta as metas e as estratégias da empresa com o MVV, a gente consegue conectar com as pessoas, não só de uma forma externa, assim, tipo, empresarial e visando o resultado, mas também interna, sabe? Então, as pessoas vão estar vestindo a camisa da empresa, elas vão estar fazendo por amor e não só por fazer, sabe? O alinhamento organizacional também, então faz com que as pessoas trabalhem com o mesmo objetivo, então elas vão buscar o mesmo objetivo por meio da colaboração entre elas, e, enfim, vão estar sempre buscando as mesmas coisas, sabe? Elas vão estar muito mais alinhadas. E o engajamento, que é algo também que vem muito do MVV bem definido, então, como eu disse, se a gente tem um MVV bem definido, que todas as pessoas se identificam, elas vão estar motivadas juntas, sabe? Então, elas vão estar lutando juntas por um propósito, e isso faz com que as pessoas se conectem muito mais. Se você tem o mesmo propósito que seu amigo, vocês vão estar lutando por ele juntos, vocês vão se conectar muito mais fácil. Então, definir um MVV é muito importante, tanto para resultado na EJ, quanto também por conexão, sabe? Então, para conectar as pessoas e para trazer os resultados que a empresa quer. E aqui eu trouxe algumas dicas sobre como construir um MVV, porque eu não sei se as EJs que estão participando do PUF já construíram, mas é essencial construir o MVV. E, enfim, algumas dicas que eu pensei em trazer. Primeiro, unir todo o time. Na Elementos, a gente faz um negócio que chama planejamento estratégico no começo do ano, que a gente junta todas as pessoas da empresa e, enfim, conversa e monta o MVV no início do ano. E aí a gente pode ou manter a missão, ou adaptar ela à nossa realidade, ou, enfim, trocar completamente. E a visão é a mesma coisa. Mas é muito importante que todo o time esteja unido para que, como eu disse, todo mundo construa tudo junto e as pessoas estejam alinhadas, sabe? Criar um ambiente favorável, então não fazer isso em qualquer local, tipo, unir o time, mas unir um ambiente que seja favorável a isso, que as pessoas já estejam conectadas, que estejam buscando criar isso e, enfim, que estejam com essa mentalidade. Enfim, para começo também é bom explicar o que é o MVV para todo o time, às vezes tem membros novos ou as próprias EJs que estão aqui, que estão começando. É importante, né, que todo mundo saiba o que é o MVV, o porquê dele, qual que é a importância dele, para depois vocês construírem de fato. E aí a missão, é importante identificar com o time o que vocês consideram ser o propósito da empresa, e tem algumas perguntinhas-chave, tipo, por que a empresa existe? Qual que é a função dentro e fora do movimento? O que vocês querem fazer enquanto empresa? É muito importante, tem essas perguntas que podem ser como base, mas, enfim, tem diversas outras formas de estar criando a missão. Eu trouxe mais para frente, eu acho, no próximo slide, mas é muito legal também ver a Brasil Júnior, ver o MVV da Brasil Júnior, de outras EJs também, para ver se vocês estão conectados não só entre si, mas com o movimento no geral, que é muito importante. A visão, ela deve focar no impacto, né, como eu disse, a curto prazo. Então, algumas perguntinhas-chave seriam: o que a gente quer fazer esse ano? Qual que é o impacto que a gente quer trazer no movimento na sociedade para agora ou para os próximos meses, para curto prazo, assim, de 1 ano ou 6 meses, sabe? Então, a visão é basicamente isso. E os valores, eles devem ser os princípios. Então, é muito importante que cada um, individualmente, mas também coletivamente, pense nos princípios da empresa ou do que vocês querem trazer. E os valores, na Elementos, a gente está revisando todo ano também. É muito legal ligar a cultura interna da empresa. Então, eu trouxe esses slides, assim, com tigre, com selva, porque a Elementos, ela tem uma história de selva, então todo o storytelling da empresa é construído em cima de selva, de tigre, e aí a gente tem alguns ritos que eu vou mostrar também que são feitos a partir disso. E é muito legal ter uma cultura bem definida, sabe? Porque os valores, quando eles são baseados na cultura, eles são muito mais fortes e muito mais divertidos também. Tem uma EJ que se federou recentemente, que é a Amber, ela é bem próxima da Elementos, e eles têm uns valores muito legais que, tipo, tem tudo a ver com a cultura, com até os serviços deles, e isso, tipo, eu acho muito divertido. Depois eu vou mostrar também os da Elementos para todo mundo. E aqui mais algumas dicas. Criar um storytelling para a sua EJ, então definir
um tema, então, por exemplo, na Elementos é selva, é tigre, tudo isso. Na Prisma, por exemplo, a gente tem aquela parte de abelhas e de colmeia, na Lotte tem a parte de energia, e enfim, é muito legal ter isso bem definido e também traz uma, assim, bairrismo para a empresa, é muito bom. Definir um mascote, um hino, criar histórias que conectem todos esses cenários. Então, na Elementos, por exemplo, a gente tem mascote para cada uma das áreas hoje em dia, tem o storytelling para cada uma das áreas, então tem o motivo da gente ter definido aquele mascote ou o porquê que a gente acredita que ele faz sentido. Ter o hino também é ótimo, é tipo, muito bom, principalmente para evento. A gente tem também alguns ritos, mas queria falar... Ah, então, tá ali embaixo, já vi. Mas criar os ritos, então, na Elementos, por exemplo, a gente tem o dia da pizza, que é o que a gente chama de pizzamentos, de filme seria os cinementos, roda de vulnerabilidade, que é um momento que a gente vai para uma sala, todo mundo senta e fala sobre como está se sentindo, os problemas ou coisas que as pessoas tipo, estão incomodadas. E aí a gente chama de vulneramentos. A gente tem também grito de guerra interno. Então, tipo, a gente não tem grito de guerra interno das áreas, mas a gente tem algumas coisinhas, tipo, quando o pessoal do time de caça, que é o pessoal de negócios, basicamente, que eles ligam para prospectar, para, enfim, atrair potenciais clientes. E quando eles marcam algum tipo de reunião, eles começam a uivar e ficar au na sede. É muito engraçado. E isso une muito o time, porque por mais que seja alguma coisa, sei lá, boba, é muito divertido e isso traz uma união maior, uma conexão, sabe? Tem também o Somos Elementos, que é um negócio que a gente fala, tipo, somos elementos, e a gente bate o pé e a mão. E enfim, todo fim de reunião a gente faz isso, quando está em evento e a gente termina um check-in, por exemplo, uma rodinha assim, a gente faz isso. E tem também o Round, que a gente tem no Elementos, que é muito voltado para a parte do tigre, que eu falei. Mas, enfim, o Round, ele serve como se fosse uma confirmação. Tipo, se eu terminei de falar aqui com vocês, passei todas as dicas e no final eu falo round, aí vocês falam round. Significa que todo mundo concordou com o que eu disse ou, enfim, está contemplado. Outra dica também é fomentar a cultura, criar manuais e criar arquivos para que as informações não se percam e também manter os ritos, né? Então, tá sempre revivendo as coisas para que elas não vão morrendo com o tempo. Eu vou mostrar aqui um manual de boas-vindas que a gente tem na Elementos, que ele, basicamente, quando uma pessoa acabou de entrar na EJ, a gente mostra e envia para todo mundo. Basicamente, ele explica muita coisa, explica como tudo isso aqui, explica a missão, a visão, os valores, coisas sobre o MEG, os ritos, tem um glossário Mentos, então tem coisas que a gente usa. E aí, basicamente, ele traz muita coisa para os membros novos, explica um pouco sobre a organização, enfim, ele é algo mais assim, avançado, eu diria, tipo, não é algo essencial de se ter, mas é muito bom que se tenha para não perder as informações e para vocês, tipo, já terem algo, arquivo e coisas do tipo para passar para as próximas gerações e para vocês mesmos, tipo, se alguém esquecer de alguma coisa, sabe? E aí a gente tem alguns ritos aqui, quando a gente usa o olhinho, significa que fechou o projeto no grupo. E aí, tipo, se a Elementos fecha um projeto, a gente manda nos grupos que a gente tem no WhatsApp um monte de olhinho para estar falando que fechou o projeto. Se a gente marca reunião, eu falei sobre o IVA, né? Mas a gente manda o lobinho também no grupo, porque o lobo é o mascote da área de negócios, e aí a gente manda o lobinho no grupo para falar que marcou reunião. Quando tem inscrito no processo seletivo, um inscrito novo, a gente manda tigrinho. Quando a gente coleta um NPS promotor, a gente manda essa carinha com estrelinha. E o projeto de institucional, quando ele é indicado por institucional, manda a guiazinha. Então, tipo, são coisas básicas, mas que criam ritos na EJ, sabe? Então, isso traz muita conexão no time também. Aí a gente tem um glossário, isso aqui é mais para, tipo, a galera nova que acabou de entrar, para explicar o que significa cada uma das siglas, e, enfim, para eles não ficarem muito perdidos. Isso aqui é mais também interno da Elementos, a gente tem explicações de outras siglas, tipo o PDDS, que é um Instagram interno da EJ,
que é muito legal também ter um Instagram só dos membros, daí vocês, tipo, usam para o que vocês quiserem, seja para postar o dia a dia, para falar. Tem um negócio que a gente está fazendo agora na Elementos que é fazer desafio, então um membro desafia o outro a fazer alguma coisa engraçada, daí tem que filmar. É bem legal. E aí o Round que eu expliquei, tem outras coisas, tipo Directs, Heavy, o Instagram Somos Elementos. Enfim, tem um monte de sigla aqui para explicar para a galera. Aqui tem outras coisas, isso não vem ao caso. Mas aqui está a missão da Elementos. Ela é bem parecida com a da Brasil Júnior atualmente, no caso até o ano de 2024. E aí a nossa missão é formar, por meio da vivência empresarial, protagonistas que transformam vidas e impactam o mercado através de inovação. É uma coisa que a gente preza muito, então essa missão está desde 2022, se eu não me engano, e a gente gosta bastante, tanto que a gente não mudou, a gente acha que faz sentido até hoje. A visão da Elementos, ela foi mudada no início do ano, como eu falei, a gente está sempre atualizando ela. Ela é evidenciar o nosso nível de maturidade através da busca pela excelência e constância em resultados, fomentando novas conexões plurais. Então, tipo, é enorme a nossa missão e a nossa visão, a visão principalmente, mas foi algo que a gente achou que fez sentido, sabe? Porque, como Cluster 5, algo que a gente pensou muito foi que a gente queria mostrar que a gente realmente é uma EJ Cluster 5, que a gente merece estar onde a gente está, então a gente quer estar sendo uma EJ que tem os processos bem definidos, que tem excelência naquilo que faz e que mostra para as pessoas isso, sabe? Mostra constância em resultados ao longo do ano, que a gente consegue estar tendo excelência em tudo isso. E fomentar novas conexões e oportunidades, que são coisas que a gente preza muito na EJ, tá se conectando e tá trazendo oportunidades para o time. Valores também, a gente tem 8. Eu vou mostrar mais exemplos de outras organizações depois. Mas, enfim, basicamente a gente tem os 8 aqui. Eles não são tão ligados à nossa cultura, algo que eu queria mudar atualmente, porque o único mais próximo da cultura de selva, de tigre, é o Caça e Conquista. Porque o resto, eu gosto muito dos nossos valores, mas eu vejo que a gente podia adaptar eles para ficar mais, assim, imerso na cultura da empresa. E basicamente são esses 8 aqui. Eu não vou falar sobre cada um deles, senão eu vou demorar muito tempo. Mas eu só queria mostrar um pouquinho sobre eles. Vou voltar para outro. E, bom, outra dica também importante é trocar bench com MEG. Já existem muitas EJs que têm um MVV bem definido e que constroem uma cultura muito massa. Então, tem a Inovagro mesmo, que eles apresentaram um case muito legal no Maracatu, falando sobre a cultura deles. E, enfim, tem muita EJ com culturas muito fortes. A CE, por exemplo, também, eles têm uma cultura de resultado muito forte, então é essencial trocar bench com todo o MEG. Eu falaria, tipo, com todas as empresas, mas é muito complicado. Então, eu gosto muito da cultura da própria FEGEP também, porque eles têm uns ritos muito legais. CS já me mostrou o calendário da FEGEP uma vez, e, tipo, todas essas coisas que eu mostrei, o pizzamentos, cinementos, vulneramentos, a FEGEP tem coisas parecidas, se eu não me engano, e, tipo, com nomes diferentes. E é muito legal, porque dá para ver que eles calendarizam, e tem até um dia da fofoca lá que CS me mostrou, e eu achei genial. Enfim, não ter medo de readaptar caso não faça sentido no início. Enfim, eu acho que isso vale muito para a EJ que está começando, mas para todas, sabe? Se não faz sentido, se vocês veem que não está dando resultado, é bom readaptar e, tipo, não ver isso como um problema, porque as coisas são assim, mudando, elas mudam, e, enfim, é importante que a gente adapte também tudo à realidade da empresa e das pessoas, né? Validar tudo com o time, manter a EJ alinhada, acho que já falei bastante sobre isso. Não ter vergonha, viver a cultura da empresa e se orgulhar disso, tipo, eu vejo que muitos ritos são um pouco vergonhosos, assim, tipo, falar round, ou ficar gritando somos elementos, ou uivar que nem um lobo, mas é algo muito legal. Então, é bom se entregar, sabe? Não ficar com vergonha de falar essas coisas ou de fazer esses ritos, porque são coisas que, tipo, daqui a uns anos você não vai viver mais e que fortalecem muito a conexão com o time, sabe? Então, é muito legal estar fazendo isso, estar se entregando de fato para aquilo que você está vivendo, sabe? Não se esquecer dos resultados, pensar de forma estratégica. Então, é muito importante estar definindo as estratégias da EJ em cima do MVV, focar nos resultados sempre
Então, tentar trazer as estratégias da empresa em cima do MVV, sabe? Tentar buscar formas de estar alinhando também ao storytelling da empresa. Então, por exemplo, quero bater uma meta, quero focar numa meta que eu tenho para bater. Vou criar uma história em cima de um tigre que está numa selva e ele quer conquistar objetivos. E aí, esse tigre, não sei o que, você é esse tigre, não sei o que, você tem que alcançar tal objetivo. Então, é muito lúdico, mas é algo que para uma empresa júnior faz muito sentido. Eu vejo que até para algumas empresas sênior também faz muito sentido. Então, desde que seja algo estratégico e bem pensado, é muito importante estar fazendo sempre. E como eu falei antes, é muito importante estar alinhado ao movimento, então estar alinhado a Brasil Júnior, ver quais são o MVV da Brasil Júnior, ver se vocês estão alinhados com eles e para que tudo se conecte, sabe? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu trouxe uma empresa sênior, a Brasil Júnior e a Watch, que é uma empresa júnior da Federal, daqui de Recife. Eles são de engenharia elétrica e controle e automação, se eu não me engano. Basicamente, o MVV da Equine, eles têm um propósito, isso a gente normalmente não define nas outras, mas eles trouxeram lá no site deles, eu achei legal trazer também, que é levar cores para a vida das pessoas. A Equine é uma empresa de tinta, então faz sentido. Eu achei bem legal o MVV deles, por isso que eu quis trazer. Mas a visão deles é bem objetiva, sabe? É estar entre as 3 maiores e melhores empresas. Eles têm várias coisas para visão. Ser a 3ª maior empresa de tintas, ter clientes encantados, ter pessoas felizes, inovação para a melhoria do negócio. Enfim, eles têm um MVV tal qual um EJ, sabe? Então, é muito importante. A Equine é uma empresa enorme e eles estão aí investindo no MVV. Eu lembro que quando eu fiz uma entrevista com eles, eles falaram muito sobre isso. Então, é muito importante que a gente dê importância para isso também, porque, no fim das contas, não é só EJ ou coisas do tipo que vão estar falando sobre isso, sabe? A missão deles, essa daqui, que é somos uma empresa familiar, apaixonada, enfim. E os valores, eu trouxe só 2, eles têm acho que uns 6. Qualidade em tudo que faz e cuidado com as pessoas. Eu só quis trazer como exemplo esses 2, porque são muito objetivos, valor, então, tipo, qualidade em tudo que faz, basicamente, ter qualidade em tudo que faz, e cuidado com as pessoas, que é algo que eles prezam também. Eu trouxe o da Watch também, porque eu acho a visão deles extremamente objetiva, que é ser a maior empresa júnior de engenharia elétrica, controle e automação do Brasil. Ponto. Essa é a visão. Eu acho massa, assim, muito foda, que eles só, enfim, trouxeram aquilo ali e é isso, sabe? E a missão, unir a vivência empresarial e as soluções inovadoras, transformando com energia a vida das pessoas. Eu acho muito fofinha também essa parte de transformando com energia, porque eles são uma empresa que mexe com essa parte de energia, né? E aqui os valores da Watch, eles têm também vários valores, ética e transparência é igual ao da Elementos, a gente tem esse em comum. E, enfim, também queria trazer o da Brasil Júnior para vocês verem, como eu disse, que o da Elementos é meio parecido, a missão, que a da Brasil Júnior seria formar por meio da vivência empresarial lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor. E aí os valores, orgulho de ser MEG, postura empreendedora, compromisso com resultados, sinergia, transparência e autenticidade, são valores bem diferentes. Eu queria que todo mundo visse isso, porque são valores diferentes, mas que, tipo, trazem muito sobre cada um, sabe? Então, é bem legal e é bem único também. Cada empresa traz o seu MVV de uma forma bem única. Eu acho que isso é o essencial, sabe? Trazer a essência da empresa em cada um dos valores, da missão, da visão. E agora, para trazer um pouquinho sobre clima organizacional, quis trazer mais sobre a importância do clima organizacional, então, tipo, do MVV no clima organizacional, porque o MVV ele é importante tanto para o alinhamento, quanto para o impacto, quanto para a identidade também. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente precisa ter um MVV bem definido para estar auxiliando, como eu já falei anteriormente também. Mas a gente consegue criar uma cultura coesa e reforçar o comprometimento dos colaboradores para promover um ambiente saudável de trabalho, além de tudo isso. A gente consegue também impactar o desempenho da empresa. Então, os membros que eles se identificam com os valores costumam vestir mais a camisa, eles costumam
ser muito donos da empresa, né? Todo mundo assumir as responsabilidades. E, por fim, ter uma identidade bem definida. Porque se a gente tem um MVV bem definido, a cultura organizacional da empresa fica também mais bem definida e, enfim, o clima organizacional também vai ser melhor. E aí, quis trazer alguns pontos sobre como manter um clima organizacional saudável. Essa parte é extremamente importante para uma EJ, principalmente, porque a gente não é de fins lucrativos. E, enfim, é muito importante que a gente mantenha um clima organizacional, tanto de um clima de uma cultura de resultado, né? Mas que mantenha um clima saudável, né, entre o time, então que a gente consiga bater as metas sem que ninguém fique mal, ou que as pessoas não fiquem sobrecarregadas, ou cansadas, ou, enfim, tristes. E aí, para isso, eu trouxe alguns pontos muito importantes. O primeiro deles é a comunicação transparente. Então, quando a gente fala sobre a comunicação transparente, é sobre não só as lideranças com o restante do time, mas do time em si, sabe? Então, se as lideranças, elas são transparentes com o time, a gente consegue puxar mais da transparência do próprio time. Então, é importante que a gente fale sobre problemas da empresa que podem impactar o time, fale sobre o caixa, que apresente os valores que a gente tem em caixa, que esteja sempre atualizando o time dos processos que estão acontecendo. Então, é muito importante que não só que todo o conhecimento não fique centralizado em cima das lideranças. Então, é óbvio que a gente tem que ter um limite sobre isso, não falar além, né, para o time, porque às vezes a gente impacta negativamente, deixa o pessoal com medo ou inseguro, mas é importante que a gente tenha uma transparência para que as pessoas saibam o que está acontecendo, saibam por que elas estão na empresa, por que elas estão se esforçando, o que elas estão fazendo ali e por que aquilo faz sentido, sabe? Também tem momentos de conexão e check-in. Isso é muito importante para manter um clima saudável e para criar conexão entre o time, sabe? Se a gente tem esses momentos de conexão, tanto de cada uma das áreas individualmente, quanto da empresa no geral, é muito importante para que a gente consiga estar mantendo um clima saudável, que as pessoas consigam se conhecer, se conectar e fazer amizade, ou não, mas só para elas estarem mais próximas e trabalharem juntas de uma forma mais eficaz. Eu trouxe aqui o check-in, porque eu não sei muito bem o nível das empresas que estão participando aqui, mas o check-in, basicamente, que a gente faz na Elementos é uma reunião semanal de cada uma das áreas, então todas as áreas têm reuniões semanais, mas pode ser quinzenal também, eu acho muito válido. Mas as reuniões são basicamente para passar as atividades da semana, para ver se o andamento das atividades, como é que está sendo, se está indo tudo bem ou não. É muito legal fazer isso e trazer momentos de conexão no próprio check-in. Então, vou fazer uma reunião com a área de vendas. Aí eu sou liderança de vendas, eu crio uma dinâmica ali para o pessoal se conectar e tal, e depois a gente passa as atividades, fala sobre as coisas que vão ter na semana. Isso é muito importante, porque aí a gente mantém o contato entre as pessoas, mantém a conexão do time e mantém o mesmo foco, o mesmo objetivo entre todo mundo do time. A delegação de atividades assertiva, ela vai trazer muito do clima organizacional saudável, né? Então, se você vai estar passando atividade para o seu time ou vai estar recebendo essas atividades, né? É importante que elas sejam passadas de uma forma assertiva, visando todo o contexto daquela pessoa. Então, é bom ver se a pessoa, por exemplo, se o consultor, ou enfim, a pessoa liderada, né? Se ela tem muitas atividades, se ela tem muitas provas na semana, se ela tem um horário mais livre nessa semana ou não. Enfim, é bom levar em consideração todo o contexto para que não seja passado as atividades para, tipo, uma pessoa ficar mais sobrecarregada que a outra, ou, enfim, passar de uma forma que prejudique alguém. Isso traz muita desmotivação, porque se você, às vezes, não está com tanto tempo quanto o seu colega que trabalha com você, e aí ele está tendo um desempenho muito massa e você não, você fica se sentindo culpado, você fica se sentindo mal por não estar entregando as mesmas coisas, sendo que você só não está podendo entregar porque você não tem o mesmo tempo que ele. Então, é muito importante ter essa conversa, tanto da liderança quanto dos liderados, para estar passando essas atividades de uma forma assertiva, né? Valorização e reconhecimento é muito importante também. É importante que se tenha ritos de reconhecimento na empresa,
Então, seja por exemplo, na Elementos a gente faz colar dos valores toda sexta-feira. Então, a gente pega os valores da Elementos e a gente tem um colarzinho da cor Tiffany, que é da cor desses matinhos aí, e da cor do título. E aí a gente tem um colarzinho e a gente passa ele, toda semana uma pessoa passa para outra e reconhece sobre um valor. Então, por exemplo, eu vou reconhecer Ana porque ela foi muito caça-conquista essa semana. Ela realmente foi uma pessoa caça-conquista, ela foi atrás, ela conseguiu tudo que ela estava tentando, ela foi muito esforçada. Enfim, basicamente isso que a gente faz. E é muito legal, mas a gente também tem o reconhecimentos com U, que é um momento que a gente também vota, então cada uma das áreas vota em uma pessoa para reconhecer sobre um valor também. Mas é importante estar fazendo outras formas de reconhecimento, então passar bilhetinho, é bom mapear o que a pessoa gosta de receber como reconhecimento. Tem pessoas que gostam de uma simples palavra, então você falar para ela, parabéns, você foi muito bem, já vale. E tem gente que gosta de ganhar, por exemplo, um bombom, um bilhetinho, uma fotinha assim, uma cartinha. É muito legal e é muito bom estar mapeando essas coisas com cada um individualmente, sabe? Desenvolvimento do time. Então, para manter um clima saudável, é importante que as pessoas se desenvolvam, né? Porque de nada adianta a gente estar no EJ, a gente está fazendo tudo, mas ao mesmo tempo a gente não está recebendo muitas coisas. Então, sei lá, se não tiver nenhum tipo de curso, ou se a pessoa estiver fazendo atividades repetitivas que ela já não sente que está se desenvolvendo mais, não faz sentido manter ela fazendo esse tipo de atividade, ou, enfim, não faz sentido ela continuar na empresa, às vezes, para ela, né? Então, às vezes, pode ser que a pessoa desista da EJ porque ela acha que já tá bom, sabe? Que ela não quer mais desenvolver nada porque ela não vai mais conseguir. Então, é muito bom estar pensando em novas formas de desenvolver as pessoas na empresa. A manutenção para um ambiente acolhedor. Então, tá mantendo, por exemplo, se a empresa tiver uma sala, tá mantendo a sala limpa, tudo isso, a parte mais física, né? Então, tá mantendo a sala limpa, organizada e bem preparada para que as pessoas estejam lá, mas também tem a parte mais interna, né? Então, tá aberto a essas pessoas, isso já liga muito no próximo ponto, que é de diversidade, inclusão e respeito. Mas um ambiente acolhedor é um ambiente que as pessoas se respeitam, se tratam bem e que elas se cobram para se tratar bem, assim, sabe? E é muito importante trazer diversidade e inclusão para a empresa, acho que isso é óbvio, mas é sempre bom pontuar, porque é importante a gente estar fomentando isso nas EJs, sabe? Não só trazer assim por cima, mas também trazer planos de ação, ver se as pessoas estão se sentindo confortável. E aí, uma coisa que eu queria trazer como exemplo sobre todos esses pontos, basicamente, na Elementos a gente tem uma pesquisa que chama Pesquisa de Cultura e Clima Organizacional, e essa pesquisa, ela meio que traz vários tópicos diferentes. Então, a gente trata tanto de liderança, clima organizacional dentro da empresa, dentro da sede, a gente traz também sobre feedback, sobre reconhecimento, e aí a gente traz várias perguntas para mapear essas coisas. Então, a gente vai fazer, é um formulário básico, que ele pergunta basicamente se a comunicação das lideranças com o time está sendo transparente, se o time sente que as atividades estão fazendo sentido para eles, então se o nível está muito alto ou muito baixo, se o time se sente valorizado e reconhecido, se o time sente que está se desenvolvendo. Então, tudo isso aqui a gente consegue trazer pesquisas ou coisas, ou enquetes mesmo, pode ser tipo uma enquete no Telegram que vocês façam, ou no WhatsApp, já é muito válida. O importante é estar mapeando se essas pessoas do time, né, da empresa, se elas estão se sentindo bem, se elas estão se sentindo confortáveis, se elas estão se sentindo respeitadas, se elas estão sentindo que estão se desenvolvendo. Então, tudo isso, às vezes você pode coletar por uma pesquisa, ou você pode marcar, sei lá, uma reunião de 1 para 1, que você vai sentar com ela, vai conversar e vai, enfim, anotar essas respostas e depois criar algo em cima disso, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa que a gente faz na Elementos, se a gente vê que a comunicação de toda a área de vendas não está sendo transparente, se todo mundo da área de vendas levantou um ponto de que a comunicação não está sendo transparente, a gente vai criar
sei lá, a gente pode sentar com as lideranças e falar com as lideranças sobre isso, perguntar se eles estão notando isso, se eles estão, o porquê que eles não estão sendo tão transparentes com o time, se tem algum problema acontecendo. Então, é muito importante que a gente colete essas informações de alguma forma. No início pode ser complexo, né, porque vai estar estruturando muitos processos, mas é importante que se tenha o início disso, sabe, de alguma forma. Eu poderia até mostrar depois, mas eu não sei se vai dar tempo. Enfim, a nossa pesquisa é bem grandona. E a gente tem também o manual de advertências, que ele é parecido com o manual do Tigre, só que ele tem as regrinhas que a gente traz ali. E esse manual de advertências a gente usa muito para essa parte de, tipo, manutenção de um ambiente acolhedor. Porque se a pessoa, ela comete infrações, né, é importante que ela saiba disso e é importante que algo seja feito em cima disso. Então, na Elementos, por exemplo, a gente tem o manual de advertências e ele tem, eu vou mostrar ele aqui. Aqui. Ele fala muito sobre os deveres dos membros e os deveres das lideranças formais também. A gente trouxe um pouquinho também sobre postura institucional, mas vou mostrar essa outra parte que é mais legal. A gente tem a pontuação, então a gente tem, tipo, infrações muito graves, moderadas e leves. E aí cada uma delas tem pontos. E aí a gente faz basicamente assim, traz alguns pontos, então cada EJ vai ter as suas infrações leves definidas. A gente traz aqui, tipo, por exemplo, não cumprir prazos para as atividades ou formulários, adotar uma comunicação agressiva, deixar desordem. Isso são coisas leves, e aí depois a gente tem moderado, a gente tem graves e muito graves, que são basicamente crimes. Isso aqui já é, acho que, desligamento instantâneo. Mas é importante ter um manual de advertências, ou pelo menos ter regras não negociáveis ou regras básicas que todo mundo saiba e que vocês falem sempre sobre isso. E apresente para o time, apresente para toda a empresa, para que a gente consiga manter um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, para que, enfim, caso as pessoas infringam essas advertências aqui, no caso, cometam, né, essas infrações, para que elas consigam saber onde melhorar também, ou, enfim, o que não fazer novamente. E aí é muito importante estar fazendo isso. Eu sei que é algo mais avançado também, mas é importante já ter isso em mente para pensar em, pelo menos, criar as regras não negociáveis, coisas que vocês não vão aceitar de forma nenhuma, para que o time todo tenha isso em mente, sabe? E para que o time continue respeitando as regras da empresa e mantendo um ambiente saudável. Acho que é basicamente isso. Eu trouxe uma frasezinha aqui, que eu achei muito legal, que fala muito sobre o exemplo. Então, de nada adianta tudo isso que eu mostrei para vocês. Então, nada adianta ter um MVV, ter um clima organizacional bom, se, tipo, as próprias lideranças não fazem isso, sabe? Então, é muito importante que não só as lideranças formais, mas todo mundo da empresa replique isso, vista a camisa mesmo da empresa, sabe? Então, se você tem uma missão, uma visão, os valores, você tem que viver eles no seu dia a dia e tá realmente mostrando que fazem sentido, que você é uma pessoa que está agindo de acordo com cada uma daquelas coisas. Porque se, por exemplo, uma liderança não age de acordo com a missão, a visão, os valores, isso vai impactar no clima organizacional, vai impactar em todo o resto da empresa e todo mundo vai passar a não agir de acordo também, sabe? Isso traz impacto muito negativo. E eu achei essa frase bem legal. Esqueci de tirar. Mas, enfim, basicamente é isso. E daí, eu queria abrir para as dúvidas, caso Gabriel tenha alguma dúvida aí. Meu número e meu e-mail vai ficar Filha, aí. muito obrigado pela. Eu vou até tirar print para ter o teu contato já. Muito Beleza. obrigado. Foi muito legal. Realmente, tudo isso faz muita diferença, sabe? Deu para sentir que vocês realmente vocês vestem a camisa e de fato é muito mais motivador, sabe? Quando você se identifica em conjunto
e tem todas essas coisinhas assim do grupo de vocês, né, da empresa de vocês, que faz com que vocês se diferenciem dos outros e tenham comportamentos mais internos, né? Isso realmente traz esse sentimento de comunidade assim e tal. Uhum. Realmente muito legal, muito, muito legal. Que bom que você gostou. É justamente isso, é o sentimento de comunidade, né? Isso fortalece muito.